Boa noite mais uma vez, boa noite a todos mais uma vez. Ah, Agora vamos falar com Drica. Ela mora em Fortaleza. Espera ela entrar. A gente vai falar um pouquinho sobre a experiência dela com magnetismo. Ela vai falar um pouco também da história dela com a arte. A arte é uma forma muito boa de influenciar as pessoas de forma positiva. Bom, espera-se que seja, né? De forma positiva. A arte tem um poder de arrastar as pessoas, de sensibilizar essas pessoas, trabalhar o coração dessas pessoas, enfim. Então ela vai conversar um pouquinho da experiência dela. Vamos ver se ela entra aqui. Segundo ela, já estava no Instagram. Um pouco atrás a gente eu falei com o Luan sobre algumas questões. Antes o Jacó Melo também falou algumas questões. Espera aí que eu vou chamar aqui, vou convidar. Só aceitar. Vamos lá. Aguardando. Aguardando. Cadê você? Cadê você? Por que não entrou? Então, a gente estava falando um pouquinho sobre. Aceitou não o convite? Aceita aí o convite para entrar? Aceita aí, Drica. Vamos de novo, vamos ver se ela aceita aqui. Vamos lá. Adicionar. Aguardando. Vamos lá. Pode aceitar. Então a gente estava falando. Aí, muito bem. Até que enfim, Wagner. até que enfim apareceu a Margarida. Ei, estamos aqui. Pois é, Diga a lá, gente meu amigo. estava falando de você. Se apresente para o pessoal aí. E como é que eu me apresento? Não, Diga que sou eu quem? falei que você trabalhava com artes e que magnetizava o povo usando o grande poder da arte, por aí. Eu sou atriz bailarina, produtora, ex-bailarina, não mais bailarina. Não, uma vez Produtora bailarina, cultural, sempre bailarina. dançando sempre pela vida. Tá certo. E a gente trabalha com teatro, especificamente, eu e o Sidney, né, meu esposo. E realmente é um trabalho bem impactante trabalhar a arte nesse sentido de levar algo a mais, né? A gente sempre trabalha temas que possam despertar nas pessoas algo a mais, né? Além do entretenimento, o entretenimento é muito importante, é muito bom, faz muito bem, faz, mas quando você sai de uma peça, de uma obra de arte tocado de alguma maneira a transformar a si próprio, né, em algo melhor, sai com uma reflexão melhor ainda, né? Sem dúvida. Então, nesse processo, a gente sempre utiliza, né, esse magnetismo, essa força, essa potência que nós temos como magnetizadores através da arte, né? Eu não sei se É você isso. sabe, mas tem notícias nos Estados Unidos e até aqui no Brasil de trabalhos em teatros com magnetizadores e sonâmbulos para justamente divulgar o magnetismo. Não sabia. Tem no livro, Não. o livro que vocês podem baixar na internet, História do Espiritismo, em PDF, pode baixar. Agora, se você quiser comprar em papel, o nome é História do Espiritualismo, Certo. de um Vou inglês procurar. que fala sobre como é que alguns médiuns foram descobertos na época, médiuns e sonâmbulos, com o pessoal que trabalhava usando hipnose de palco. Na verdade, não era hipnose não, porque a hipnose só surgiu depois. Usava o magnetismo e através do magnetismo colocava as pessoas no estado de catalepsia,
fazia brincadeiras com, por exemplo, a pessoa não lembrar do nome, Show. fazia shows de palco, mexia tanto, Drica, que a hipnose surgiu disso aí. Foi numa apresentação de Charles Lafontaine, que lá na Inglaterra, e um médico, o James Braid, viu a apresentação dele, ficou tão impressionado que começou a estudar e criou a hipnose. Entendeu? Uhum. Então, Vou ter que observe. hipnotizar 3 ali dentro para se acalmar. Não, tem que dar um desconto aí. Quando a minha esposa, ela morava nessa casa que eu moro hoje, e tinha 2, né? Você tem 3. Minha esposa tinha 2, e às vezes ela gritava assim, meu Deus! Aí os vizinhos ficavam pensando, acho que ela tá morrendo, tá matando os meninos, alguma coisa assim. Mas é coisa de mãe, né? Mãe tem que usar o seu magnetismo até para isso, né? E é engraçado você falando sobre magnetismo de mãe. Certa vez eu já comentei com você. Às vezes eu percebo a maneira como eu falo, a maneira em que as palavras são entonadas, elas têm um efeito ou outro com eles. O ritual é bem interessante, porque é como se realmente. É como se não, é o magnetismo em ação, Com né? certeza, com certeza. E aí, nesse ponto, pra gente, o magnetismo está o tempo inteiro. Eu brinco muito com o Sidney dizendo, Sidney, se as pessoas entendessem que tudo é energia e entender tudo a partir da energia e da manipulação dessa energia em tudo, o momento inteiro, a gente acha que teria uma outra concepção de vida, Com sabe? Uma certeza. outra postura de vida, Com certeza uma é outra interessante postura. porque você vai dizer, fique calmo, fique calmo. Como é que a gente vai pedir para a pessoa ficar calma assim? Tá dizendo, fique desesperado, né? Tem uma amiga minha, Ana, que ela diz assim, Driga, tu imagina, você chega assim num acidente de trânsito, sei lá, a pessoa tá estatelada lá no chão, e ela tá angustiada, tá sofrendo, tá com dor, tá com tudo, e você assim, fique calma, respire, fique calma. E ao Exatamente. invés de você chegar lá e dizer assim, olha, respire, mantenha a tranquilidade, respire profundamente, só dizer o que, tá chegando a equipe médica, você mantém a pessoa calma só Exato. na sua vibração, na sua energia. E com as Exatamente. suas palavras, né? Que é puro magnetismo. E às vezes não precisa falar, né? A sua ação, o seu olhar já vai acalmando a pessoa. Sim, eu me lembro muito bem de das vezes que eu fui no GE, e esse fato eu já te contei, e eu acho que é legal compartilhar. Teve. Isso a gente pode fazer, essa história do olhar. Esperar um pouquinho, porque está travando um pouco. Pode continuar. Eu estava falando aqui de um dos momentos que eu vivenciei desse magnetismo só com o olhar. Um dos magnetizadores lá do GEAP, eu não estava bem, enfim, era várias interferências, né, inclusive espirituais, e aí veio um magnetizador e só olhou muito centrado nos meus olhos, e a sensação era como se ele me invadisse. Sabe quando uma pessoa mergulha dentro de você Uhum. e conectou, e é como se eu entendesse, eu, enquanto espírito, entendesse o que ele estava falando, né? Que na verdade ele disse depois para mim que estava falando diretamente com o meu anjo da guarda, para que tomasse posse, né? Me protegesse e fizesse toda a ação que devia ser feita, e afastasse quem estava perto de mim, que estava causando todo aquele mal-estar. E foi impressionante o quanto o olhar dele penetrante e imobilizou tudo que estava ao redor, e eu fiquei ali conectada com ele e acabou. Tudo sumiu. Eu achei fascinante. E o quanto a gente pode fazer isso, inclusive com os nossos filhos, com a plateia, porque Exato. é uma coisa que eu digo muito para os meus pequenos. Eu digo assim, olha, quando eu falar com você, eu quero que você olhe no meu olho. Porque quando eu Exato. olho no seu olho, eu consigo me conectar verdadeiramente com você. E Uhum. quando eu estou aqui, ó, voando, eu não conecto, né? É bem interessante essa questão da hipnose no olhar, né? No magnetismo que a gente Sim, tem, a sim. força. Esse é o primeiro processo de rapport, conexão, né, de empatia no olhar, né? A gente não pode ter, assim, deixar de lado esse grande benefício
E o olhar, essa conexão do olhar, ela diz muito. Às vezes a pessoa está falando uma coisa, o olhar dela está dizendo outra, né? Então, como é importante você ficar atento a essas nuances, né? Quem trabalha com terapia ou quem trabalha conversando com as pessoas, porque o conversar, Drica, já é uma terapia em si, né? Já ajuda as pessoas, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Que está todo mundo no autoconhecimento, a gente está fazendo, criamos vários mosteiros ao longo do país, né? Cada um no seu Tibete e fazendo a sua meditação para olhar mais para si, para prestar atenção na respiração, no seu batimento cardíaco, na sua palavra, nos seus pensamentos, principalmente. Então, Uhum. esse retiro que a gente fez, esse abençoado vírus, veio para nos ensinar muita coisa. Parece absurdo eu dizer isso, Sim. né? Mas abençoado, como assim? É sim, é uma lição. A gente tem que aprender com as lições da vida, né? Eu fico observando, por É exemplo. engraçado, Sim, pode falar. é engraçado você falando essa coisa do benefício do vírus, né? Eu estava hoje compartilhando com o Sidney. Eu disse, gente, eu preciso gravar isso. Eu preciso ter coragem para expor pensamentos, né? Porque nem sempre Registra, a gente. registra aqui agora. E aí, qual é o pensamento? Tá com mais ou menos uns 5 dias que o armário daqui de casa, da cozinha, que você bem conhece, embaixo do balcão tem duas portinhas pequenas. Uhum. E essas duas portas descarrilharam há 5 dias atrás. E eu disse, poxa vida, justo agora? E justo agora por quê? Porque eu não posso chamar outra pessoa para fazer. Eu mesma tenho que fazer. Uhum. E aí eu fui lá, deixei 2 dias parada. Aí o Sidney, Drica, vamos botar no lugar? E eu disse, ok, vamos. E aí nesse ok, vamos, quando eu fui colocar no lugar, os trilhos eu percebi que estavam sujos. Tinha sujeira no trilho. Sim. E aí a roldana não encaixava. Por isso saiu do trilho. Então eu peguei e fui limpar, passei alvejante, enfim, com todo o trabalho do mundo, delicadeza, fui, limpei e ficou impecável. Aí eu disse, bom, já que eu limpei o trilho, eu vou ver o que tem dentro do armário. E comecei a tirar tudo de dentro do armário. E aí aquela limpeza cotidiana de que aqui tinha uma pessoa que fazia faxina 2 vezes por semana, só que ela fica tão assoberbada de tanta coisa que ela não dava conta. Não dá. Então, na hora que eu tirei as coisas todas, tirei prateleira, eu resolvi entrar no armário. Quando eu entrei no armário, eu vi o que eu não conseguia ver e o que ela não conseguia ver. Ou seja, foi mais ou menos, sem brincadeira nenhuma, 1 hora esfregando e limpando e tirando tudo que tinha nos cantos de mofo. Era horrível. E aí tinha inclusive uma xícara com carvão, que eu aprendi essa técnica, você coloca carvão dentro do guarda-roupa, dentro do armário, que ele absorve a umidade. Isso, inclusive na Inclusive, geladeira também. pois é, e aí esse carvão que eu tinha colocado simplesmente estava mofado, completamente Olha mofado. aí, já tinha Para você perdido o ter efeito. ideia, exatamente, foi exatamente o que eu disse, gente, perdeu o efeito o carvão, porque ele já está completamente contaminado pelo mofo. E o mofo é o quê? Umidade. É. Aí joguei aquilo fora, limpei tudo, a sensação de leveza depois, que está tudo limpo, é impressionante. E aí, o que isso tem a ver com coronavírus? Eu estava dizendo para o Sidney, tudo a ver. Hum, A porta descarrilhou para que eu visse a sujeira interna do armário. sim. E o que é o coronavírus se não é as nossas prateleiras, as nossas portinhas, as nossas roldanas, descarrilhando tudo para que a gente veja o nosso interno. A gente veja o que a gente está pensando e o que a gente está vibrando. E o que a gente está trazendo para a gente. E aí o tempo parou, o espaço, o tempo, tudo para que a Parou. gente realmente agora pare, se volte, para poder a gente realmente fazer isso, respirar e entender Como tudo o que está 2020 não acontecendo. tivesse começado ainda, percebe? Exatamente, exatamente. E eu entendo tudo isso como um grande processo de limpeza, por mais doloroso que seja. Sim, sim. É Eu doloroso, é lembro, difícil. eu lembro de Mesmer quando ele dizia que não há cura sem crise. Sim. Ai, me lembrou da minha crise. Então a gente precisa entender o processo curativo, que ele é muito doloroso, ele parece que nunca vai passar, porque a gente está passando por determinadas coisas, mas ao mesmo tempo a tecnologia que nos separava é um contrassenso, ela está nos unindo agora, percebe?
Exatamente, Para a gente exatamente. Era interessante aprender a porque utilizar ela de forma racional, porque a gente às vezes estava do lado isso, do filho, do lado assim fisicamente do filho, e queria interagir com ele. Você estava no quarto, ele estava no outro. Ei, filho, vem cá, pela internet. é. Assim, Às vezes sentar para almoçar juntos, isso não estava acontecendo, de né? fato. É, eu escuto muito, estou escutando muito, assim, algumas mães reclamando, né? Ah, porque dá muito trabalho a escola. Sinceramente, hoje em dia, o que eu estou menos preocupada é com a escola. Estou preocupada com a saúde dos meus filhos. Porque, Exatamente. assim, a escola está lá. Um ano perdido não significa nada. Nada. De aula não significa nada. Mas a escola está lá. E se meu filho continuar indo e tiver outra criança contaminada e ele for sensível demais e de repente ele não está mais aqui, a escola vai continuar e o meu filho não vai. É, exato. Tá entendendo? É um Não processo. é o que esse coronavírus está me trazendo muito é qual é o valor realmente de cada coisa. Porque cada coisa tem o seu valor. E qual é? Né? Qual é o Uhum. valor que tem a família? Qual é o valor que tem as minhas palavras? Qual é o valor que tem os meus pensamentos, as minhas ações? Não dá mais para ser à toa, entendeu? Uhum. Não dá para viver assim de qualquer maneira. A Não, gente não. tem que parar para pensar mesmo, De fato. entendeu? E as pessoas que são importantes para a gente, principalmente os mais idosos, Drica, em determinados países, eles são muito valorizados pela sabedoria, pelo conhecimento adquirido, não pela escola, muitas vezes. Às vezes sim, pela escola, pela leitura, mas muitas vezes pela experiência de vida. Esse conhecimento foi meio esquecido. E agora a gente está começando a rever, poxa, meu avô, minha avó, minha mãe, que está com uma certa idade, a gente está começando a rever isso e tendo os cuidados necessários, né, para preservá-los. Isso. Isso é tão maravilhoso assim, sabe? Para a gente, poxa, ver o valor da vida, né? Poxa, como é importante estar com eles, né? Mesmo com seus problemas, ninguém é perfeito, né? Mesmo de vez em quando a gente briga no meio da foto, isso faz parte do pacote, mas ver como uma família é importante, né? E isso é um processo de aprendizado. É interessante você fala dessa questão dos idosos e do magnetismo e da arte, né? Espetáculo e obra em si. Eu e o Sidney, a gente tem um espetáculo que o Sidney faz três idosos. E é No mesmo exatamente espetáculo, trazendo três isso. idosos. Isso, ele faz três idosos. E aí esse espetáculo foi feito há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, 14 anos atrás. E o impacto que esse espetáculo tem tido sobre os jovens, né? A gente apresentou até ano passado, foram os três últimos anos, para 3.000 jovens, adolescentes, que saíam chorando, emocionados, impactados com a informação que a gente estava levando. E depois do espetáculo a gente tinha um bate-papo. E era nesse momento que eles falavam, poxa, eu não estava dando conta mais da importância que era meu avô, que era minha avó, que é tudo isso, todo o aprendizado que eles trazem para a gente. E se a Exatamente. gente pegar um pouco da história da constelação familiar, eles nos deram a vida. Sim, Porque antes de nós vieram nossos pais, mas para os nossos pais vierem, eles vieram antes. Né? Então eles prepararam tudo, é muita sabedoria que pode ser passada adiante. Se a gente lembrar dos índios, né? Os velhos, os idosos nas aldeias são muito valorizados, né? exato. É quem retém a sabedoria. E Na aí a Índia, gente, no na Sudeste, nossa isso, e na nossa cultura ocidental, não, a gente distanciou os idosos, né? E isso é muito ruim, porque a gente sai perdendo. Você pegar muito. uma criança, às vezes eu via, né? Porque agora está separado, meu pai e os meus filhos. Mas a gente via o meu pai deitado no chão, fazendo com dedinhos animais, e os nossos filhos ao redor, escutando a conversa que ele estava passando e a sabedoria. E é assim lindo a troca. Linda Fantástico. demais a troca, né, das gerações. Isso foi E o tido. quanto esse espetáculo, falando agora de obra, né? O quanto Uhum, esse espetáculo fez diferença, sabe? uhum. Inclusive teve um depoimento muito lindo de uma mocinha chorando e tal no final do espetáculo, ela dizendo esse espetáculo que vocês fizeram me tocou de tal maneira que
Eu me lembrei de um projeto que a gente deixou adormecido, que a gente criou na escola. Aí a gente, nossa, que projeto é esse e tal? Ela disse, olha, era um projeto que chamava Escambo de Carinho. O que era o projeto? A gente ia num lar de idosos, levava abraços, levava o ouvido para escutar as histórias, porque na verdade o que eles precisam é disso, é de serem ouvidos, né? E aí depois ela disse, nossa, mas isso é muito pouco. O que a gente pode fazer mais? E aí eles começaram a vislumbrar as possibilidades do que poderiam fazer a mais para ajudar esses idosos, né? E Uhum. aí a gente vê, poxa, o quanto é importante esse trabalho da arte e desse magnetismo que a gente leva através da arte, né? Do teatro em si, desse olhar no olho do outro, de falar de seus sentimentos. Enfim, o quanto é realmente, eu acho que cada vez mais, Wagner, se a gente tiver mais consciência de que nós, seres humanos, como um todo, temos esse magnetismo e somos capazes de agir de uma maneira que nós, o mundo muda. Essa Exato. virada que o corona vem, entendeu? Essa virada de chave, É, com certeza. Ou a freada, né? eu acho. É, Oi? ou o freio de arrumação, digamos assim, né? Isso, isso. É. É uma descarrilhada de trem para poder depois botar tudo de volta no lugar, né? Exatamente. Às vezes, às vezes a gente tá tão no cotidiano que a gente Do piloto continua fazendo a automático. mesma coisa. É, piloto automático, automatismo, né? Uhum. Você está acostumado a acordar, levantar e faz isso, faz aquilo outro, no final de semana faz aquilo, toda a vida do mesmo jeito. E em nenhum momento você para pensar. E às vezes precisa dessas grandes catástrofes para você parar realmente para pensar, É, né? eu estava observando, eu recebi, né, pela uma amiga nossa lá de Belém do Pará, que ela registrou um anúncio no jornal de 100 anos atrás, na gripe espanhola, que matou muita gente, semelhante a essa. E aí ela dizendo que o pai dela e a mãe dela faleceram nessa época, né? Na verdade, a avó dela lá. Então, eu comparando com os dias de hoje, né? Hoje a gente tem muito mais recursos, né? Muito mais possibilidades de tratamento, a medicina avançou, mas, no entanto, nada substitui essa questão que a gente está falando, né, Drica? Que é o magnetismo humano. Esse calor humano, quando a gente fala, é o nosso magnetismo, é a nossa vitalidade, né? Muitas vezes Sim. a gente está ali abraçado com os nossos parentes e esse abraço, às vezes, são abraços curativos praticamente, né? Vitaliza as pessoas. Às vezes você precisa ficar isolado, sim, é necessário ficar isolado, principalmente em situações como essa, né, de vírus e tal. Mas, mesmo isolado, a gente pode, em oração, vibrar, né, ter esse atendimento. E como é importante a gente valorizar os profissionais de saúde hoje em dia, né? De certa forma, também serviu para a gente valorizar eles, sabe? Valorizar a ciência com os resultados, valorizar quem está na linha de frente ali, né? Expondo a sua própria vida Uhum. para ajudar essas pessoas que estão doentes. Valorizar a técnica, veja só o quanto dia que a gente vai precisar de equipamentos para poder ajudar a humanidade, os simples compressores, respiradores artificiais que vão entrar na jogada aí. Então, quer dizer, é todo um processo vasto, né? Onde a gente para tudo mesmo, né? A Itália foi obrigada a parar, ela demorou a parar e pagou um alto preço por isso, né? Então, para os Estados Unidos pararem, é porque o negócio é sério, né? Isso. E eles pararam. Nova York está gritante lá. Eu peguei um depoimento de um médico brasileiro que está lá, né? Que ele está fazendo residência lá. E ele contando que não é brinquedo, né? Isso aí não é brincadeira. Então a gente não pode brincar com a vida, né? Com a nossa vida, nem com a vida dos nossos familiares, né? Porque às vezes a gente se engana, Exato. sabe, Drica? Achando que é só os velhos que vão ser atingidos. Pessoas que têm problema de coração, pessoas que têm problemas respiratórios, que têm uma imunidade baixa. Aí a gente vai entrar na questão da imunidade baixa. Por que eu estou com imunidade baixa? Eu descobri essa semana, Drica, que eu não sabia, que as pessoas com depressão ficam com imunidade baixa. De certa forma é lógico, mas quando vem de um profissional da área, aí a gente, rapaz, olha só, eu não sabia dessa informação, não é? Uhum. É Então, quando
antes da gente fazer aquele tratamento de magnetismo que você me colocou em transe, em Sim. sono magnético. E Conta aí, dessa experiência. vou contar, mas peraí. Tá. Antes desse processo, dessa experiência, como eu tinha muito medo, eu vivia numa zona de, lembra, né? Fadiga fluídica, você quase depressão, digamos assim, né? Aham. Tristeza. Eu adoecia muitas vezes. Era muitas vezes assim. Passava um ventinho, eu estava adoecendo. E eu tinha muitas crises, né? De espirro, de rinite, enfim. Deu uma travada, vamos esperar um pouquinho. Esperar um pouquinho. Rodrigo, você disse que tinha rinite, continue. Pronto. E aí, eu trabalhava, né, numa casa com reiki, aplicava reiki, Uhum. e trabalhava nas mediúnicas, e aí estava fazendo outro trabalho magnético. Enfim, tinha um medo que eu não sabia de onde era, e isso estava aumentando. Sabe o que eu achei interessante? É porque teve uma dinâmica no centro e foi assim: nesse exato momento, pense o que te afastaria do trabalho na casa. E eu falei o que me vinha na telha, o que eu sentia, achava que poderia me afastar. E eu não sabia o que eu tinha dito. E depois que eu voltei para casa, há mais de um ano depois, né, depois de passar por todo o tratamento e tal, fora da casa, quando eu voltei, eu disse assim, fulano, tu sabe que eu tô voltando agora. Eu disse, Drica, tu lembra que tu disse o porquê que tu sairia, o único motivo que te tiraria daqui? Eu disse, não, eu não lembro. Aí a pessoa disse, medo. Eu disse, gente, eu não acredito. E tem tudo a ver com o que a gente trabalhou, né? É. Eu conheci você no curso de magnetismo, lá no GEAP. E Isso. aí eu fui fazer o curso, porque na verdade eu estava em tratamento no GEAP. Um amigo disse, Drica, vai cuidar disso aí, que tu está em congestão energética, fadiga fluídica, tu precisa tratar. E aí não só fui tratar, como fui fazer o curso para entender o que estava acontecendo comigo. Porque eu sou meio assim, eu quero saber, entender o porquê do porquê das coisas. E aí Sim. fui. E no final do curso a gente se encontrou. Né? Você foi dar workshop e aí foi todo o caos. Mas eu vou contar o que acontecia antes para poder as pessoas entenderem. Certo. Eu fui numa consulta com o iridologista, dentre tantas outras coisas que eu fiz, e aí ele perguntou, olhou no meu olho e disse, minha filha, de onde é que vem todo esse medo? Que medo é esse? E aí eu virei para o Sidney e disse, como é que ele sabe que eu tenho medo? E aí ele disse, olha, está gravado na sua íris. Está comprometido o seu órgão tal, 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 por causa de medo. E eu, gente, que coisa louca. E aquilo ficou. E quando a gente se encontrou no curso de magnetismo, Uhum. você saiu hipnotizando todo mundo. Quem é que quer ser hipnotizado? A Aí todo mundo turma levanta a toda. mão, né? E aí você saiu hipnotizando, e aí eu disse, eu quero ser hipnotizado para entender esse negócio aí. Só que as pessoas entraram, né, no processo. Eu entrei num processo de colapso, né? E comecei a me bater, a me chacoalhar, e eu, meu Deus, e que frio é esse? O frio, acho que o ar-condicionado, a sensação térmica era de menos 10 graus Celsius. E aí, me batendo muito, e como estava no centro espírita, o que é de comum, né? É as pessoas ao redor achar o quê? Que é um espírito. É. E aí tinha uma senhora do meu lado direito, ela dizia assim, Está ai incorporado. meu Deus do céu, ajuda ela, é o espírito que está tomando conta dela. E eu não conseguia falar, não conseguia abrir os olhos, só me batendo muito, tremendo demais, sem conseguir pronunciar nada, mas a vontade de dizer, minha senhora, pelo amor de Deus, cale sua boca que não tem nada de espírito, Era um sou eu processo, mesmo. era um processo terapêutico ali. Pois é, e aí, que era o consciente e o inconsciente entrando em colapso, né? Que você tinha me Trabalhando, é. explicado Uhum. isso. E aí, passado disso, teve o dia seguinte, né? E aí eu fui dizer, eu preciso entender o que está acontecendo, porque eu vi uma caveira na minha frente
Uhum. E aquilo ali me deixou assim meio, o que que é isso, né? Vou morrer agora? Estive em contato com a morte, o que que será? E aí queria resolver, como realmente sou muito curiosa e quero realmente a solução das coisas. No dia seguinte, quem quer ser hipnotizado? Eu de novo, quero resolver essa questão. E aí, quando você foi embora, eu ainda estava muito mal, porque eu tinha entrado em contato com algo que tinha me angustiado muito e eu queria saber o que que era aquilo. E aí, peguei seu telefone, né? E eu disse: olha, eu preciso resolver isso, o que é que eu faço? E aí foi quando você me indicou a fazer a auto-aplicar, né? Isso. O sono magnético, que seria a auto-hipnose. E Nós. aí eu fiz isso, e aí eu fiz durante mais ou menos 4, 5 dias, 5 ou 6 dias mais ou menos. E aí você disse, ó, você vai voltar sempre para o mesmo ponto e tentar identificar o que estava lá, quem que estava ao redor, o que que aconteceu e blá, blá, blá e tal. E aí teve um desses dias que aconteceu exatamente o encontro do que era a situação que tinha ocorrido, né? E Uhum. aí todos os links foram se fechando. Na verdade, o que tinha acontecido comigo na hipnose, lá no curso, né, de magnetismo, de sono magnético, tinha sido o quê? Eu tinha entrado em contato no inconsciente com o dia em que eu passei por uma cirurgia por conta da hemorragia pós-parto. 24 horas depois de ter o terceiro bebê, né, o nosso terceiro filho, eu fiquei 24 horas sangrando interno na parede do útero, como por dentro. Então Uhum. eu perdi muito sangue, eu estava com a pressão muito baixa e tinha que receber sangue, e o sangue era gelado. Sim. Então o meu corpo, há 4 anos atrás, entrou em colapso, né? Em colapso mesmo. E a tremedeira e a sensação térmica do frio que eu senti. Então, quando eu entrei nesse colapso, que eu acessei essa memória em casa, né, depois dos processos, foi fechando a Gestalt. E aí eu fui me libertando daquele trauma, daquela dor, daquele medo. Uhum. E aí você disse, volte, veja quem estava com você, volte. Você só vai parar de fazer isso no dia que você se sentir agradecida e feliz por voltar. O medo que você tinha vai sumir. O medo que você tinha vai desaparecer do nada e você não vai entender como que desapareceu. E assim aconteceu. Esse medo, eu não sei para onde foi, simplesmente sumiu. Desapareceu, acabou. Acabou o medo. Não tem mais. E isso é simplesmente fascinante. Fascinante o quanto o magnetismo, o sono magnético, tem essa capacidade de curar, de aliviar dores, de... Esse trauma, como que eu saberia? Né? E ele Pois estava é. ali, latente, Tava e até o dia estava do no seu surto, né? inconsciente, você não jamais ia perceber isso, né? Normalmente. E aí, se a gente parar para pensar, Wagner, quantos traumas, quantas pessoas ao nosso redor têm e têm a vida limitada em algum aspecto por isso, Exato, né? exatamente. E aí, o que que a gente pode fazer por eles, né? Então, esse Yeah. autoconhecimento, seja através da meditação, seja através da hipnose, seja através do magnetismo, a gente ir lá naquela questão, ressignificar ela é importante demais. Esse autoconhecimento, né? Sim, Então, seja nessa vida, sim, nós que somos espíritas sabemos que tem interferência também de vidas passadas, então, saber por que eu tenho esse trauma é dessa vida, às vezes a gente passa, Drica, uma fobia para o nosso filho, não é? sim. Vejo uma barata, faço aquele escândalo, meu filho pequeno automaticamente vai assumir aquilo também, né? Ter o mesmo comportamento. A barata, pronto, a barata é um bicho de sete cabeças, né? E aí a gente não percebe que vai É, passando. Eu estou passando só um exemplozinho de uma baratinha.
Mas imagina a quantidade de crenças limitantes que a gente passa para os nossos Isso. filhos, de limitações, onde, na verdade, a gente deveria encorajar os nossos filhos, né? Aquela questão do medo do velho, né? O velho vai passar aí e vai lhe levar. Hoje a gente tem que fazer o contrário, né? Os velhos é que tem que ter medo das crianças. Parece uma brincadeira de mau gosto, mas é o que está Sim, acontecendo hoje com esse vírus, né? Então, essa questão a gente precisa rever muita coisa que a gente passa por nossos filhos. E às vezes sem falar também, né? Às vezes a gente não fala, mas as nossas ações criam esses medos, esses vínculos, essas crenças limitantes que são muito, muito deletérias para nós. Então, o transe é o quê? É a gente ir lá naquela questão, lá naquele medo, naquela fobia, naquele trauma, ressignificar ele para você se libertar. Tem um caso de uma senhora lá em Belém do Pará, que a gente começou a magnetizar ela. Eu não gosto de fazer regressão assim. Tem gente que pede para fazer regressão para saber se foi rei, rainha. Ninguém quer ser uma lavadeira, né? Uma pessoa que lava roupa, né? Não só tem rei e rainha, né? Pois é. Mas eu não gosto de fazer isso, sabe, Drica? De estar fazendo por curiosidade, né? Vamos fazer uma regressão aqui para saber o que é que você foi. Deixa essa caixa preta lá, ela tem um motivo para ficar assim. Mas se a pessoa tem um trauma, aí sim, aí é justificável. E às vezes, quando eu estou magnetizando, que foi o teu caso foi espontâneo. Em nenhum momento eu pedi para você ir naquele seu trauma, na sua questão que você ficou, digamos assim, mal resolvida. Eu não fiz nada disso, concorda? Você simplesmente, quando não, estava nesse transe, você foi lá, porque lá é que você precisava resolver. Era ali, naquele momento que você precisava resolver. Aquela caveira sim, é um símbolo para você de, olha, esse impasse você vai ter que resolver, esse medo você vai ter que vencer. Percebe? Então, o sim, magnetismo, a hipnose, tem essa propriedade fantástica da gente ir lá, mesmo que a gente conscientemente diga que não existe medo, que não existe trauma, mas na hora que a gente está magnetizado, na hora que a gente está hipnotizado, a gente sabe se tem ou não tem. A gente vai lá naquela situação, por exemplo, pessoas com gagueira, né? Gago. Então, muitas vezes foram crianças que a mãe chegou e foi bateu e disse, ó, se você gritar, engula o choro. Se você chorar, você vai apanhar. E aquilo fica registrado, a criança, às vezes, com 2, 3 anos. E quando a gente faz uma regressão, né, vai lá, ressignifica aquilo e a pessoa fica boa da gagueira numa, 2 sessões no máximo. Isso é espetacular. Então, veja o quanto de possibilidades nós temos usando o transe, né? Porque eu me impressionei, Drica, porque antes eu pensava que os passos magnéticos era só para cuidar do corpo, né, da matéria, né? Eu me assustei, porque não é só isso, você pode trabalhar a psique da pessoa, né? As questões, seja dessa vida, né, que estão registradas, seja nas vidas anteriores, que estão registradas também, né? E uhum, mais, uma coisa que é fundamental, não posso deixar de falar, que é o terceiro tratamento que foi trazido, e dessa vez por Allan Kardec, que é o tratamento da obsessão. uhum. Então, o magnetismo, ele trabalha o físico, trabalha o psíquico e trabalha o espiritual. Sim, até porque, na verdade, a gente diz assim, ah, vou trabalhar essa vida. Mas, na verdade, a gente é um único. Um Sim, único que não dá, a gente só não lembra. Mas os traumas também a gente carrega de outros tempos, também. né? Por que que eu tenho, por exemplo, tinha um pesadelo que me perseguia quando eu era criança, eu fugindo, eu me escondendo, como se fosse guerra. E Uhum. aí esse pesadelo se repetia várias e várias e várias e tantas vezes. Hoje em dia ele já não me incomoda mais, porque eu já aprendi a lidar com ele, porque eu entendi disso, isso aí deve ter sido de algum tempo bem atrás, e eu devo ter vivido isso e isso ainda criança, porque a gente ainda está, né, meio lá, meio cá. Isso Uhum. talvez me atormentava muito. Tanto que assim, por exemplo, assistir filme de guerra, nem me convide. Eu vou dizer assim, não, não me sinto bem, né? E aí, assim, talvez, sabendo disso, né, dessas limitações, você pode trabalhar com magnetismo, vamos trabalhar isso, né? Isso é muito, muito interessante. Teve um caso agora com o Cauã, que você conhece, que é o que tem 6 anos. Seu filho. Ele teve. Ó, o Cauã.
O Cauã teve um processo bem delicado agora de virose com diarreia. E aí ele não aguentava tomar o remédio, né, para dor. Ele disse, mamãe, tá doendo muito, tá doendo muito. E aí eu disse, Cauã, tem o remédio, mas o remédio ele é amargo e aí você precisa se esforçar para tomar. E aí no que ele tomava, ele engoiava e botava para fora. Uhum. E aí eu disse, bom, se você não consegue então tomar o remédio, a gente tem uma outra alternativa. Vamos para o magnetismo, né? Exato. E aí foi ir para a sugestão verbal. E aí foi quando eu consegui trabalhar a dor dele, né? Eu fiz alguns passes e tudo, mas aí eu comecei a trabalhar a sugestão verbal com ele, lembrando que cada célula, eu disse para ele, olha, Cauã, lembra, se nós somos a essência divina e nós temos essa essência divina latente em cada um de nós, imagina, é uma luzinha dentro da gente, certo? Ele, certo, mamãe. Agora tu imagina que o nosso corpo é composto por bilhões, trilhões de células. Você imagina que cada célula dessa é um balãozinho de encher, só que muito miudinho. Se você pegar essa luzinha e acender a uma célula só, ela vai iluminar ao redor, certo? Certo, mamãe. Agora pensa bem, se você acende uma vela na total escuridão, ela não começa a iluminar ao redor? É, mamãe, ilumina. Pronto, pois é o que a gente vai fazer com essa célula. Você vai fazer essa mínima célula se iluminar. Quando ela se iluminar, ela vai iluminar a outra que está do lado. Certo? Certo. Então não vai ser mais uma, serão duas. Agora a gente vai fazer essas duas se multiplicarem em 5. Depois, aí eu fui dando os estalos, os comandos, e aumentando a quantidade de células que iam se iluminando ao redor da barriguinha dele. Eu sei que aí eu fui, e aí eu disse, pronto, chegou em tantos X bilhões de células iluminadas. Aí eu perguntei para ele, disse, Cauã, e agora como está? Ele disse, mamãe, agora eu já estou melhor. Interessante, né? Pois é. Ou seja, na sugestão, e ele imaginar, realmente ele estava de olhinho fechado, imaginando, acreditando naquilo, na capacidade dele de se autocurar, iluminando o seu próprio corpo, fazendo as células que estavam causando dor se iluminarem, ou seja, ficarem sadias de novo, né? O remédio, a gente, inclusive, se ele estiver dormindo, a gente pode fazer a sugestão verbal, né? Uma espécie de hipnose também, para que ele possa sentir o gosto, como fosse um suco, alguma coisa assim, dar a sugestão verbal para ele tomar o remédio como fosse, entendeu? Então existe também a forma, porque às vezes se faz necessário o remédio, muitas vezes, né? Então a gente não. Então aí você dá a sugestão. Outro caso que eu queria registrar foi em Fortaleza, da minha prima, que remete ao que a gente estava falando lá no início, do nervosismo, né? Ela e o marido estavam muito nervosos, eu notava, mas quem tá de fora vê melhor, né? Assim, e eles não percebiam que estavam nervosos. E o que foi que aconteceu? Nervosos. E o que foi que aconteceu? O meu priminho, que tem TEA, né? Transtorno do espectro autista, ele é muito empata. Então ele começou a sentir e entrou em crise. Entendeu? Ele entrou em crise. Aí quando ele entra em crise, a minha prima, que ela é psicóloga, deu a medicação para ele. Né? Começou a administrar a medicação que ela já vinha dando quando ele tem crise. E eu ensinei para ela a técnica que a Navarras ensina, que é a imposição no frontal e no humeral, e depois faz os dispersivos lá, né? E todo o processo eu ensinei, né? Aí ela fez, eu mostrei passo a passo, e ela fez com o filho, né? Meu priminho. Ele tem uns 8 anos, mais ou menos. E aí, no outro dia, viu, Drica? No outro dia, ele estava bem. E a minha prima ficou assustada, porque ela disse, Wagner, a crise dele demora uma semana. E como é que ele está bom hoje? Ele tomou o remédio ontem. Eu disse, bom, eu acho que esse negócio aí funciona, né? O negócio aí que eu estava falando era o magnetismo, né? Eu disse, Wagner, eu quero aprender isso. Ela ficou tão encantada que queria aprender, né?
Então, veja as Sim. possibilidades da gente potencializar a ação de uma medicação. Eu estava falando com E, ele, com o Luan hoje à tarde, tanto a gente pode potencializar a ação da medicação, como também amenizar os efeitos colaterais da medicação, usando o magnetismo. hum, Então, são muitas possibilidades. E agora, com esse coronavírus, que a gente vai trabalhar o tempo, né, para melhorar a imunidade, o sistema respiratório, que é a técnica que eu fiquei devendo a você, eu vou fazer hoje à noite ainda, para passar para vocês. Então, a gente trabalhar isso, e o ideal seria ter um magnetizador em cada casa, né? Porque o uhum, magnetizador em cada casa trataria os seus idosos, trataria as suas crianças, pessoas que têm imunidade baixa, problema cardíaco, o que for, ajudar nesse processo, sim, mais do que nunca, desse magnetismo humano entre as famílias, né? Porque as famílias agora são famílias de verdade, né? Elas estão ilhadas e, ao mesmo tempo, reafirmando o seu compromisso de família. Tá percebendo isso, Driga? sim, sim. É engraçado que eu tinha comentado isso também com o Sidney, tá vendo, né? Já vindo aqui, mamãe! Meu amigo, daqui a pouco a gente termina, meu amigo. É, Já, já. pronto, eu que eu estava comentando com ele, que é exatamente isso. Separou quem precisava se distanciar, tá já quase. Separou quem precisava realmente desse distanciamento, né, para pensar também, porque às vezes a gente pensa que a gente só trabalha quando está junto. Não, às vezes a pessoa precisa realmente ser distanciada para ela perceber tudo que tem realmente valor. E Exato. às vezes você precisa ser enclausurado com aqueles que você tem menos afeto, que às vezes é da própria família, Uhum. né? E aí Verdade. as pessoas dizem, tem a família material e a família espiritual. Ok, mas se você veio numa família material, obrigatoriamente, pelo menos pela minha lógica, é que Deus quer que você se alinhe com aquelas pessoas que vieram junto com você, para Sim, que você tenha uma melhoria no trato, na sintonia, no respeito e no amor com aquelas pessoas. Porque senão seria uma encarnação à toa, no não é? Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo justamente honrar o pai e a mãe, ressalta isso, que a maioria dos espíritos que estão numa família são de espíritos afins. Uhum, Então, isso não quer dizer, meu Deus, quer dizer, porque aqui é uma briga danada, foi inimigo de vidas passadas. Não, não quer dizer isso não, pelo amor de Deus, não vamos generalizar. uhum. Existe momentos de fato que a gente precisa se trabalhar, mas a grande maioria são dos espíritos afins que vieram juntos, tiveram compromisso juntos, né, de missão de vida e tudo mais juntos, para crescerem juntos, Isso. progredirem juntos, né? Então essa dinâmica E divina é aí, maravilhosa. e aí lida com as dificuldades, que é natural, Sim, sim. né? E aí, assim, o que a gente faz dessas dificuldades? Eu estava outro dia comentando aqui que esse enclausuramento, a mim, foi bem interessante, porque assim, eu passei 8 anos combinado com o Sidney, eu trabalhando em casa para poder dar conta dos meninos e não deixar terceiros cuidarem deles, né? Babás, ou deixar integral na escola, e eu respeito a opinião e a decisão de cada pai e cada mãe. Mas a nossa foi essa. E aí, no exato momento que eu disse assim, pronto, agora eu vou sair para o mundo. Eu vou voltar para o palco, eu vou deixar de trabalhar só nos bastidores, vou deixar de trabalhar só no computador e vou realmente a campo. E na hora que eu posso ir a campo, o que que diz? Não, fique mais um tempinho em casa, É, né? as E o que 40 que dias. esse mais, né? O que que mais esse tempinho em casa quis dizer para mim? Sim, Né? O que que eu ainda não consegui trabalhar aqui, que eu preciso ficar aqui, entende? exato. Por exemplo, televisão eu já não tenho mais contato há mais ou menos uns 4 anos. Então, assim, eu já selecionei coisas que me fazem bem e estão comigo. E coisas que me faziam mal, eu deixei lá fora. Uhum. Mas o que mais eu preciso trabalhar? Né? O que Fala mais bem. com esses pequenos aqui, com essa família, eu preciso ainda trabalhar que ainda não foi trabalhado? Né? E eu preciso ter mais paciência, mais resiliência, enfim. O problema é para todo mundo grande, mas como a gente vai lidar com o problema é que acho que faz a diferença. E o magnetismo nesse ponto eu acho também que faz É muita legal, diferença mesmo. porque a gente pode usar.
como um recurso natural e que está disponível para todo mundo, né? Exatamente, exatamente. E eu percebo o quanto isso tem feito diferença, sabe, aqui, para acalmar os meninos, para a gente se acalmar mesmo, num tudo, num todo. Tô aqui, os meninos vindo me aperrear para fazer. Olha o que olha o que o coronavírus faz a pessoa aprender, ó. Tá vendo o que é isso? É isso aí. Tá vendo? É massa de pizza. Ah, legal, quero aprender também. Tá Depois manda a vendo? receita para mim. Usando as Porque mãos eu para tô à além do base de ovo magnetismo. aqui. O carro do ovo passa aqui em casa e sai Estou correndo atrás. magnetizando essa massa aqui. Estou magnetizando Legal. a massa cresceu ali Massa enquanto a gente demais. conversava. Que legal. Pois é, Drica. Adorei, viu? Eu que agradeço, valeu pela live. Essa é a primeira de várias, viu? Vamos falar mais sobre teatro, sobre magnetismo, sobre a Tá nossa combinado. quarentena, sobre os meninos, tá? Tá certo. Muito obrigado. Combinado. Beijo, amigo. Mexer Valeu. na Tchau. massa? Vamos mexer na massa, mãe?